Você já se sentiu sufocado por pensamentos que parecem incontroláveis? Como se a mente fosse um campo de batalha onde a negatividade sempre vence. O curioso é que, em meio a essas lutas internas, Jesus nos deixou um arsenal de ensinamentos para enfrentar esses momentos. Talvez você esteja se perguntando, mas como aplicar isso na prática? O mais surpreendente é que essas lições não apenas transformam a mente, mas também redefinem como enxergamos os problemas e as tempestades da vida. Muitas vezes enfrentamos pensamentos que parecem maiores do que nós, como gigantes prontos para nos derrotar. Mas e se eu dissesse que Jesus já nos deu as ferramentas para vencer? A questão não é se essas ferramentas existem, mas como utilizá-las. Neste vídeo, vamos explorar como Jesus enfrentou momentos de pressão e como ele nos ensina a resistir à negatividade, mesmo nos dias mais difíceis. Prepare-se para mergulhar em ensinamentos que não apenas aliviam a mente, mas também acendem uma luz onde antes havia escuridão. Você vai descobrir que não está sozinho nessa batalha e que há um caminho de esperança, força e paz que pode transformar completamente sua perspectiva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. E vamos para o vídeo. Os pensamentos negativos têm um jeito astuto de se infiltrar em nossas mentes, não é? Sem perceber, podemos nos encontrar presos em um ciclo de autocrítica, dúvida e desesperança. É como se uma tempestade interna obscurecesse tudo o que é bom. Esses pensamentos não apenas afetam nossas emoções, mas moldam a forma como vemos o mundo e até como tratamos as pessoas ao nosso redor. Em Romanos 12:2, Paulo nos alerta a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a transformarmos nossas mentes por meio da renovação. Essa é uma chave para combater a negatividade, entender que a mudança começa dentro de nós. Pense nisso como limpar uma janela embaçada. Só então a luz pode entrar e revelar a verdade. Renovar a mente, no entanto, não é algo que acontece automaticamente. É um processo intencional e contínuo. Imagine que cada pensamento negativo é como uma erva daninha em um jardim. Se não for arrancada, ela cresce e sufoca as plantas saudáveis. Da mesma forma, precisamos identificar esses pensamentos e substituí-los por verdades que edificam. Uma maneira prática de fazer isso é escrever em um caderno pensamentos negativos recorrentes e, ao lado, responder com versículos que trazem esperança, como Filipenses 4:8, que nos ensina a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre e puro. Isso ajuda a cultivar um hábito de substituir o negativo pelo positivo. Um exemplo comum de pensamento negativo é acreditar que nunca serei bom o suficiente. Quantas vezes já não ouvimos essa voz em nossas cabeças? Mas a verdade bíblica é que Deus nos fez à sua imagem e nos ama profundamente. Gênesis 1:27, Jeremias 31:3. Quando nos lembramos disso, somos capazes de responder a essa mentira com confiança e afirmar: sou amado por Deus e tenho um propósito. Essas palavras podem parecer simples, mas quando internalizadas, têm o poder de transformar nossa perspectiva. A batalha contra a negatividade também exige vigilância sobre o que permitimos entrar em nossas mentes. Pense em como você consome as redes sociais, por exemplo. Quantas vezes você já se pegou comparando sua vida com a de outra pessoa? Isso frequentemente alimenta pensamentos destrutivos como inveja, insatisfação e descontentamento. Que tal, em vez disso, limitar o tempo nas redes e buscar momentos para meditar na palavra de Deus? Experimente começar ou terminar o dia lendo Salmos, que está repleto de encorajamento e refúgio para tempos difíceis. Outro ponto crucial é cercar-se de pessoas que falem vida e não pessimismo. Amigos que nos encorajam a crescer são como âncoras em tempos de tempestade.
A Bíblia nos ensina que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. Então, procure conexões que ajudem a renovar sua mente. Talvez seja um grupo de estudo bíblico ou uma amizade intencional com alguém que inspire fé e otimismo. E não esqueça o poder da oração nessa batalha. Orar é como abrir a porta da mente para que Deus entre e reorganize nossos pensamentos. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, recebemos paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:6-7. Faça o teste. Reserve 5 minutos para orar toda vez que um pensamento negativo surgir. Apenas converse com Deus, expressando como se sente e pedindo orientação. Essa prática simples pode mudar o clima emocional do seu dia. Lembre-se de que pensamentos negativos são apenas uma parte da história, não o capítulo final. Eles podem ser enfrentados e vencidos com ferramentas espirituais, práticas intencionais e a graça de Deus. Afinal, quem controla sua mente, controla sua vida. E como seguimos nesse caminho de renovação, é essencial refletir sobre como vemos a nós mesmos e como isso impacta nossa jornada. A maneira como nos enxergamos muitas vezes determina o que acreditamos ser possível em nossas vidas. No entanto, o espelho mental com o qual nos olhamos nem sempre reflete a verdade. Ele pode estar distorcido pelas vozes que ouvimos na infância, pelos erros que cometemos ou até pelo que outras pessoas disseram sobre nós. Assim, acabamos presos a uma imagem que não é quem realmente somos. Gideão, por exemplo, viu-se como o menor de sua família, incapaz de realizar algo significativo. Mas Deus olhou para ele e declarou: "O Senhor é contigo, homem valente." Juízes 6:12. Essa diferença entre a visão humana e a de Deus nos ensina algo essencial. O espelho de Deus nunca mente. Quando nos enxergamos apenas através das lentes da nossa experiência limitada, é fácil acreditar em mentiras. Muitas vezes pensamos: "Eu nunca serei capaz" ou "não sou digno." É como usar um espelho quebrado que reflete fragmentos da realidade, mas nunca o quadro completo. Deus, por outro lado, nos vê de forma completa e redentora. Em Juízes 6:15-16, Gideão questiona sua capacidade, mas Deus reafirma que ele será usado para libertar Israel. Esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. Em vez de focar em nossas falhas, devemos perguntar: como Deus me vê neste momento? Superar a armadilha do espelho mental exige intencionalidade. Uma prática útil é escrever declarações que reflitam o que Deus diz sobre você. Por exemplo, se você luta com a ideia de não ser suficiente, anote: "Sou mais que vencedor por meio de Cristo." Romanos 8:37. Leia essas palavras em voz alta todos os dias, até que se tornem parte da sua identidade. É como polir o espelho da sua mente até que ele reflita a luz da verdade divina. Esse pequeno hábito pode transformar a forma como você se enxerga e se posiciona na vida. Também é importante lembrar que a visão de Deus sobre nós não está ligada às nossas circunstâncias ou méritos. Pense em Gideão, escondido em um lagar com medo dos midianitas. Ele não parecia valente, mas Deus enxergou nele algo além do que os olhos humanos podiam ver. Talvez hoje você esteja se sentindo pequeno diante dos desafios, mas Deus está dizendo: "Eu vejo o que você pode ser, não apenas onde você está agora." Quando começamos a crer nisso, nossos passos se tornam mais firmes e a confiança em Deus cresce. Outro aspecto dessa armadilha é como nos comparamos aos outros. Olhar para a realidade que o mundo apresenta pode fazer parecer que somos menos capazes, menos bonitos, menos talentosos. No entanto, o espelho de Deus é único para cada pessoa. Ele não nos chama para sermos uma cópia de alguém, mas para vivermos o propósito que Ele nos deu.
Gideão não precisava ser como os outros líderes de Israel. Ele foi escolhido por quem era. Essa verdade pode libertar você da necessidade de aprovação ou comparação. Além disso, precisamos ser vigilantes quanto às influências que reforçam uma autoimagem distorcida. Pense nos tipos de conteúdo que você consome ou nas pessoas com quem passa mais tempo. Essas vozes estão reforçando o que Deus diz sobre você ou alimentando mentiras? Assim como Gideão ouviu a voz de Deus no meio do medo, você pode silenciar as vozes contrárias e sintonizar sua mente com a palavra de Deus. Substitua o que é tóxico por aquilo que edifica, como a leitura de salmos ou a meditação em versículos como Jeremias 29:11. À medida que reconhecemos as mentiras do espelho mental e nos alinhamos com a verdade divina, nossa visão de nós mesmos muda. Essa mudança nos prepara para enfrentar os desafios que antes pareciam impossíveis. Assim como Gideão, que de tímido passou a líder corajoso, também podemos descobrir uma nova identidade ao confiar na visão de Deus para nossas vidas. E isso nos leva a refletir sobre as formas de identificar e substituir pensamentos enganosos que muitas vezes ainda nos prendem. A mente humana tem uma habilidade curiosa de criar distorções, transformando o que é pequeno em algo gigantesco ou deturpando aquilo que é belo e verdadeiro. Reconhecer essas distorções é como encontrar as rachaduras em uma parede que de outra forma pareceria sólida. Essas falhas na maneira como pensamos podem levar à dúvida, ao medo e até ao desespero. É por isso que a Bíblia nos lembra, em Jeremias 31:3, que Deus nos ama com amor eterno. Esse amor incondicional nos ajuda a encarar nossas falhas sem condenação, mas com a esperança de renovação. Identificar esses pensamentos enganosos é o primeiro passo para superá-los. Muitas vezes, eles se disfarçam de verdades. Por exemplo, alguém pode pensar, eu sempre fracasso, ou ninguém se importa comigo. Essas ideias, quando repetidas, ganham força e moldam nossas decisões. Mas quando as confrontamos à luz da palavra de Deus, percebemos que são mentiras. Filipenses 4:13 declara, tudo posso naquele que me fortalece. Essa verdade não apenas corrige a distorção, mas também nos dá coragem para enfrentar as dificuldades com uma nova perspectiva. Uma ferramenta prática para reconhecer essas distorções é escrever um diário mental. Anote pensamentos que surgem repetidamente e, ao lado, questione sua veracidade. Pergunte, isso é realmente verdade? O que Deus diz sobre isso? Por exemplo, se você anotar, sou incapaz de fazer algo grande, contrapõe com promessas como Isaías 41:10, onde Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Esse hábito simples pode ajudá-lo a identificar os padrões de pensamento que precisam ser renovados. Outra abordagem eficaz é meditar em versículos bíblicos que reafirmam sua identidade em Cristo. Reserve um momento diário para ler passagens como Efésios 2:10, que nos chama de obra-prima de Deus. Enquanto reflete nessas palavras, pergunte-se, minha mente está alinhada com essa verdade ou com algo que contradiz isso? Essa prática constante cria um espaço seguro para substituir pensamentos destrutivos por aqueles que trazem vida e propósito. Além disso, a comunidade cristã pode ser um grande aliado nesse processo. Compartilhar suas lutas com alguém de confiança não apenas traz clareza, mas também permite que você ouça verdades ditas por outras vozes. Talvez seja um amigo, um líder espiritual ou até um grupo de oração. Assim como o ferro afia o ferro, uma conversa honesta pode ser um catalisador para enxergar suas próprias distorções e começar a corrigi-las. Por vezes, essas distorções também surgem de traumas ou experiências do passado. Aqui é essencial lembrar que Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Em Salmos 34:18, lemos que
O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ao trazer essas memórias à luz, seja em oração ou com a ajuda de um mentor espiritual, você permite que Deus redefina sua história e mude a narrativa que ecoa em sua mente. Com o tempo, reconhecer as distorções da mente se torna uma prática natural. Cada pensamento questionado é uma oportunidade de crescer na verdade e na graça. E enquanto você substitui o engano pela verdade, percebe que a mente é como um jardim, onde cada semente plantada hoje florescerá no futuro. Isso nos leva a refletir sobre como moldar esses pensamentos com a mesma intenção e cuidado de um escultor, criando algo belo. A mente humana pode ser comparada a um vasto jardim ou até a uma peça de argila nas mãos de um escultor. Tudo o que pensamos, permitimos ou rejeitamos molda quem somos e como vivemos. Assim como um escultor trabalha meticulosamente, esculpindo cada detalhe, também somos chamados a moldar nossos pensamentos com intenção e cuidado. A analogia bíblica de plantar sementes de verdade e esperança ressalta essa dinâmica. Filipenses 4:8 nos dá um guia claro. Pensar no que é verdadeiro, nobre e puro. Cada vez que escolhemos meditar nessas coisas, adicionamos uma pincelada de beleza ao quadro de nossas mentes. Esse processo, porém, não é automático. Assim como um jardim precisa ser cultivado e protegido de pragas, a mente também precisa ser guardada contra pensamentos que roubam paz e propósito. Imagine que cada pensamento negativo é como uma erva daninha tentando sufocar as plantas saudáveis. Arrancar essas ervas significa muitas vezes substituir frases como "eu nunca consigo" por "Deus é minha força e me ajuda em todas as coisas". Salmos 46:1. Esse ato simples, repetido diariamente, transforma a paisagem mental em algo produtivo e edificante. Um exemplo prático de moldar pensamentos é criar um espaço dedicado para reflexão e renovação mental. Pode ser um canto tranquilo em casa, onde você lê a Bíblia, escreve um diário ou simplesmente agradece a Deus por pequenas coisas do dia. Esse hábito, ainda que pareça pequeno, tem o poder de reorientar sua mente para o que é eterno e verdadeiro. Pense em como um escultor retorna à sua obra dia após dia, ajustando detalhes até que ela se torne uma peça-prima. Moldar pensamentos exige o mesmo nível de dedicação. Além disso, é importante lembrar que moldar pensamentos não significa ignorar sentimentos ou desafios. O escultor não descarta o bloco de mármore por causa de suas imperfeições. Ele as trabalha até revelar a beleza oculta. Da mesma forma, podemos trazer nossos medos, dúvidas e falhas diante de Deus, permitindo que Ele nos molde através de sua palavra. Jeremias 18 nos lembra da analogia do oleiro e do barro, mostrando que Deus está continuamente nos moldando para refletirmos o seu caráter. A prática da gratidão também é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao escolher diariamente agradecer por pelo menos 3 coisas, você redireciona sua mente para enxergar o que é bom, mesmo em meio a dificuldades. Essa prática, embora simples, é como regar as sementes do jardim mental. Ela fortalece os pensamentos positivos e ajuda a combater a tendência natural de focar no que falta ou no que deu errado. Outro elemento essencial é alimentar a mente com conteúdos que edificam. Assim como o escultor escolhe cuidadosamente suas ferramentas, precisamos ser seletivos com o que consumimos. Leituras inspiradoras, músicas que elevam o espírito e conversas saudáveis são exemplos de ferramentas que moldam nossa perspectiva. Em contraste, conteúdos tóxicos, sejam notícias negativas ou críticas destrutivas, podem facilmente desfazer o progresso mental que estamos construindo. As emoções, embora façam parte da nossa essência, muitas vezes sabotam nossa capacidade de tomar decisões sábias.
Elas têm o poder de nos dominar, transformando pequenos desafios em tempestades emocionais. Pense em Elias, um profeta corajoso que enfrentou os falsos profetas de Baal, mas fugiu para o deserto ao sentir medo e desespero. 1 Reis 19:4. Ele foi vencido pela emoção, esquecendo por um momento a fidelidade de Deus. Essa história nos ensina que, se não formos vigilantes, as emoções podem nos afastar da verdade e nos fazer esquecer das promessas divinas. Uma mente controlada por emoções desordenadas é como um navio à deriva em uma tempestade. O medo pode nos paralisar, a raiva pode nos cegar e a tristeza pode nos levar a acreditar que tudo está perdido. No entanto, é possível encontrar equilíbrio e não ser dominado por essas forças. Imagine uma situação cotidiana, como um desentendimento no trabalho ou em casa. Se reagirmos impulsivamente, sem filtrar as emoções, podemos piorar a situação. Mas, ao escolher pausar, refletir e responder com sabedoria, evitamos danos desnecessários. Esse autocontrole é uma prática que nos aproxima da razão. Um passo prático para gerenciar emoções é nomeá-las. Quando você sente algo intenso, como raiva ou ansiedade, diga em voz alta ou escreva: "Eu estou com raiva porque..." Isso ajuda a separar o sentimento da situação e reduz o impacto emocional imediato. Elias, em sua fuga, expressou a Deus seu desejo de desistir. Esse ato de verbalizar seus sentimentos permitiu que ele abrisse espaço para ouvir a resposta divina. Deus não condenou sua fraqueza, mas respondeu com cuidado, oferecendo descanso e sustento. 1 Reis 19, 5-8. Outro ponto importante é aprender a respirar profundamente e meditar na palavra de Deus em momentos de turbulência emocional. A respiração ajuda a reduzir a intensidade do momento, enquanto a meditação nos reconecta com verdades eternas. Salmos 46:10 nos diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Esse versículo pode ser um refúgio em meio ao caos interno. Reserve um minuto para repetir essas palavras enquanto respira profundamente, permitindo que a paz de Deus envolva sua mente. Além disso, é útil lembrar que as emoções não são más por si mesmas. Elas são indicadores, não instrutores. O problema surge quando permitimos que elas assumam o controle total. Assim como Elias teve medo e tristeza, todos nós enfrentamos momentos de vulnerabilidade. No entanto, reconhecer essas emoções como temporárias e colocá-las sob a perspectiva de Deus nos ajuda a agir com sabedoria. Enxergar as emoções como ferramentas e não como mestres é uma mudança de mentalidade que traz equilíbrio. As emoções também têm o poder de nos enganar, fazendo com que acreditemos em mentiras sobre nós mesmos e sobre os outros. É por isso que a verdade bíblica é tão essencial para filtrar o que sentimos. Quando Elias se sentiu sozinho, acreditando que era o único profeta restante, Deus revelou que havia 7.000 outros fiéis. 1 Reis 19 e 18. Essa verdade desfez a narrativa enganosa que suas emoções haviam criado. Da mesma forma, precisamos buscar a verdade para confrontar os sentimentos que nos levam ao erro. As emoções intensas, quando não são bem compreendidas, podem nos fazer acreditar que estamos sozinhos em nossas lutas. No entanto, Deus sempre responde às nossas dores de forma específica e amorosa. No caso de Elias, que fugiu para o deserto tomado pelo medo e pela exaustão, Deus não o repreendeu imediatamente. Pelo contrário, enviou um anjo para oferecer pão e água, garantindo que Elias tivesse forças para continuar. 1 Reis 19, 5-6. Esse gesto simples, mas profundo, mostra que Deus entende nossas fraquezas e nos cuida antes mesmo de abordar nossas preocupações. Descansar e recarregar
é frequentemente a primeira resposta de Deus às nossas emoções desordenadas. Muitas vezes, na correria do dia a dia, negligenciamos as necessidades básicas de descanso e nutrição, o que pode exacerbar sentimentos de ansiedade e frustração. Pense em momentos em que você esteve sobrecarregado. O simples ato de dormir bem ou fazer uma pausa para uma refeição pode mudar totalmente sua perspectiva. Deus, em sua sabedoria, nos lembra que somos seres físicos e espirituais, e cuidar do corpo é essencial para a saúde da mente. Além do descanso, Deus oferece sabedoria para reorganizar nossos pensamentos. Depois de renovar as forças de Elias, ele o chamou a sair da caverna e ouvir sua voz. 1 Reis 19:12. O encontro de Elias com o sussurro suave de Deus é uma lição poderosa sobre como encontrar clareza em meio ao caos. Muitas vezes buscamos respostas em grandes eventos ou sinais, mas Deus fala na quietude. Praticar momentos de silêncio intencional, longe das distrações, pode nos ajudar a perceber suas orientações e a lidar melhor com nossas emoções. Outra resposta divina às nossas emoções é a reafirmação de nossa missão. Elias acreditava que sua obra havia terminado, mas Deus revelou que ainda havia muito a fazer. Ele instruiu Elias a ungir novos líderes e a continuar seu trabalho profético. 1 Reis 19:15-16. Quando estamos emocionalmente abalados, é comum perdermos o senso de propósito. Nesses momentos, buscar na oração e na palavra de Deus o próximo passo pode nos ajudar a recuperar o foco e a direção. Deus também nos ensina a importância de uma nova perspectiva. Elias se sentia isolado, acreditando ser o único fiel restante. Mas Deus o corrigiu, mostrando que havia 7.000 outros que não haviam se dobrado a Baal. 1 Reis 19:18. Esse lembrete nos ajuda a enxergar além da visão limitada que as emoções criam. Em situações de solidão ou desânimo, buscar comunhão com outros cristãos ou ouvir testemunhos de fé pode ser um bálsamo para a alma, ajudando-nos a ver o quadro maior. É interessante notar que a resposta de Deus a Elias não foi apenas prática, mas também profundamente espiritual. Ele forneceu o que era necessário para o momento, mas também chamou Elias de volta à sua presença. Essa combinação de cuidado físico, emocional e espiritual é o que nos permite lidar com nossas emoções sem sermos consumidos por elas. Deus continua a trabalhar em nossa vida, mesmo quando nos sentimos no deserto. Enquanto compreendemos como Deus responde às nossas emoções, surge a necessidade de refletir sobre o que realmente importa. Jesus, em suas palavras e ações, nos ensinou a buscar aquilo que é essencial, uma lição valiosa para reorganizar nossas prioridades e lidar melhor com as pressões da vida. Em momentos de caos, nossas mentes tendem a ficar sobrecarregadas com preocupações e tarefas, muitas vezes nos distraindo do que realmente importa. Foi exatamente isso que aconteceu com Marta quando Jesus visitou sua casa. Enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés do Mestre para ouvi-lo, Marta estava inquieta com as muitas tarefas. Lucas 10:41-42. Jesus, com amor, a lembrou de que apenas uma coisa era necessária. Essa passagem nos desafia a identificar o que é verdadeiramente essencial em nossas vidas, mesmo em meio ao turbilhão de responsabilidades. Definir prioridades não significa ignorar as obrigações, mas sim aprender a distinguir o que é urgente do que é importante. Imagine alguém tentando carregar várias malas de uma só vez. Ao tentar fazer tudo, corre o risco de derrubar tudo. De forma prática, reorganizar prioridades pode começar com a criação de uma lista simples, destacando tarefas essenciais para o dia e reservando momentos intencionais para buscar a presença de Deus. Assim como Maria escolheu ouvir Jesus,
Separar um tempo diário para oração e meditação na palavra nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Outra forma de encontrar equilíbrio em meio ao caos é delegar ou dizer não quando necessário. Marta tentou fazer tudo sozinha, mas poderia ter pedido ajuda ou simplificado suas tarefas. Em nossas vidas, isso pode significar reduzir compromissos desnecessários e concentrar energia no que tem valor eterno. Lembre-se, até mesmo Jesus, em seu ministério, escolheu priorizar momentos de solitude para estar com o Pai. Seguir esse exemplo nos ajuda a evitar o esgotamento e a viver com propósito. O ensinamento de Jesus sobre a ansiedade também é essencial para reorganizar prioridades. Em Mateus 6,33, ele nos orienta a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa verdade desafia a lógica humana, mas oferece uma paz inexplicável. Em vez de gastar energia tentando controlar tudo, somos chamados a confiar que Deus proverá. Uma aplicação prática é começar o dia entregando suas preocupações a Deus em oração, pedindo sabedoria para agir com discernimento. Além disso, avaliar constantemente o impacto de nossas escolhas ajuda a manter as prioridades alinhadas. Pergunte a si mesmo: isso que estou fazendo está me aproximando de Deus ou apenas me ocupando? Essa autorreflexão pode revelar áreas da vida onde ajustes são necessários. Talvez seja dedicar menos tempo às redes sociais ou simplificar uma rotina sobrecarregada para abrir espaço para atividades que edifiquem a fé, como participar de um estudo bíblico ou ajudar em uma ação comunitária. Reconhecer o que é realmente necessário também envolve aceitar que não podemos agradar a todos. Marta estava preocupada em impressionar, enquanto Maria escolheu agradar a Jesus. Muitas vezes, buscamos validação de outras pessoas, mas a aprovação divina é o que realmente importa. Lembrar disso nos liberta do fardo de tentar atender a expectativas que não são nossas, permitindo que vivamos de forma mais autêntica e com menos ansiedade. Com as prioridades ajustadas, podemos encontrar paz em meio ao caos e viver com propósito e clareza. Essa reorganização nos leva a entender melhor como nossos pensamentos e emoções podem ser gerenciados de forma saudável, especialmente quando enfrentamos os desafios de uma mente sobrecarregada por preocupações negativas. Os pensamentos negativos são como uma floresta densa, onde cada árvore representa uma ideia sombria que nos prende e isola. Quanto mais permitimos que esses pensamentos cresçam, mais difícil parece encontrar a saída. É por isso que Jesus usou a metáfora da ovelha perdida em Lucas 15:4-7. Assim como a ovelha se afastou do rebanho, nós também podemos nos perder em nossa própria mente, criando percepções distorcidas da realidade. Esse isolamento mental muitas vezes nos faz sentir desconectados de Deus, de nós mesmos e dos outros. Os pensamentos destrutivos, como culpa, medo ou autocrítica, têm uma forma peculiar de se multiplicar. Um pequeno erro pode ser exagerado até se transformar em uma sensação de fracasso total. Imagine alguém que enfrenta dificuldades financeiras. Um pensamento como "nunca vou sair dessa situação" pode se transformar em uma narrativa completa de incapacidade, afetando decisões e relacionamentos. Para evitar isso, é necessário reconhecer esses pensamentos como enganosos e substituí-los pela verdade. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem planos de esperança e futuro, e meditar nessa promessa pode iluminar até as florestas mais sombrias da mente. Uma maneira prática de combater pensamentos negativos é criar um mapa mental de verdades.
Quando perceber que está preso em uma espiral de negatividade, escreva em um papel os pensamentos que o incomodam e, ao lado, responda com verdades bíblicas ou declarações positivas. Por exemplo, se sentir que é incapaz, escreva: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esse exercício simples ajuda a organizar a mente e a enxergar com mais clareza. A solidão também pode amplificar os pensamentos negativos, tornando a floresta ainda mais densa. Jesus, ao contar a parábola da ovelha perdida, destacou a importância de ser encontrado. Às vezes, isso significa abrir seu coração para alguém de confiança. Compartilhar suas lutas com um amigo, um mentor espiritual ou um grupo de apoio pode trazer clareza e encorajamento. Assim como a ovelha perdida foi carregada nos ombros do pastor, Deus usa pessoas para nos guiar de volta à luz. Outra estratégia eficaz é identificar os gatilhos que alimentam esses pensamentos. Pode ser o excesso de redes sociais, relacionamentos tóxicos ou até a falta de descanso. Tomar medidas práticas, como reduzir a exposição a conteúdos negativos ou estabelecer uma rotina de autocuidado, é como abrir trilhas na floresta. Essas ações nos ajudam a evitar que os pensamentos se acumulem e bloqueiem nossa visão. Além disso, alimentar a mente com o que edifica é fundamental. Leia livros inspiradores, ouça músicas que elevem o espírito e medite na palavra de Deus. Filipenses 4:8. Nos orienta a pensar em tudo que é verdadeiro, amável e digno de louvor. Imagine sua mente como um jardim. Quanto mais você planta sementes de verdade e esperança, menos espaço sobra para os espinhos do negativismo. A floresta dos pensamentos negativos não é impenetrável. Com as ferramentas certas e a ajuda divina, é possível encontrar um caminho de volta à clareza e à paz. E ao refletir sobre isso, percebemos a necessidade de um pastor amoroso que nos guie e proteja quando nos sentimos perdidos, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos. Quando nos perdemos em pensamentos sombrios e confusos, é fácil sentir que não há saída. No entanto, a Bíblia apresenta Deus como um pastor que não abandona suas ovelhas, mesmo quando estão perdidas. O Salmo 23 é um retrato poderoso desse cuidado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa promessa nos lembra que, mesmo nos vales mais escuros, não estamos sozinhos. Ele nos guia para águas tranquilas e restaura nossas almas, oferecendo conforto em meio à confusão mental. O papel de Deus como pastor também se manifesta em suas ações para nos buscar e nos trazer de volta ao caminho certo. Em Lucas 15, 4-7, Jesus descreve como o pastor deixa 99 ovelhas para encontrar a que se perdeu. Isso reflete o amor incansável de Deus por cada um de nós, independentemente de quão longe possamos estar. Quando nos sentimos presos em pensamentos negativos, Deus nos chama de volta por meio de sua palavra, oração e até através de pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Ele não nos deixa vagando sem direção. Uma maneira prática de permitir que Deus guie nossa mente é cultivar momentos de silêncio e reflexão em sua presença. Reserve um tempo em seu dia para meditar em passagens como o Salmo 23 ou João 10, 10 e 11, onde Jesus declara ser o bom pastor. Pergunte-se: quais áreas da minha vida estou tentando controlar sozinho? Ao entregar essas preocupações a Deus, você abre espaço para que Ele guie seus pensamentos com sabedoria e clareza. Assim como o pastor conhece cada ovelha pelo nome, Deus entende a profundidade de nossas lutas mentais. Ele não apenas reconhece nossas dificuldades, mas também nos ajuda a enfrentá-las com ferramentas espirituais. A oração é uma dessas ferramentas, funcionando como uma conversa íntima entre ovelha e pastor. Quando você se sentir perdido, experimente orar com honestidade, dizendo a Deus exatamente como se sente.
Ele não se ofende com nossas dúvidas ou medos. Pelo contrário, ele os transforma em confiança e coragem. Além disso, Deus nos cerca de recursos práticos para nos ajudar a reencontrar o equilíbrio. Ele nos dá sua palavra como um guia e coloca pessoas ao nosso redor que podem nos apoiar em tempos de necessidade. Pense nos amigos que você pode chamar para orar ou em um grupo de estudo bíblico onde você pode compartilhar suas lutas. Esses são sinais de que Deus está ativamente trabalhando para nos resgatar, mesmo quando sentimos que estamos à deriva. O Salmo 23 também nos lembra que Deus nos prepara uma mesa em meio à adversidade. Isso significa que mesmo enquanto enfrentamos pensamentos negativos, Ele nos oferece provisão, descanso e um senso renovado de propósito. Essa imagem de um banquete no meio do caos é um convite para confiar no cuidado do pastor, mesmo quando não entendemos completamente o caminho que Ele nos leva a seguir. Essa compreensão do cuidado de Deus nos dá força para liberar os pesos que carregamos e aceitar sua restauração. Afinal, Ele não apenas nos guia de volta ao caminho certo, mas também nos dá a oportunidade de deixar para trás as cargas que nos limitam, trazendo à tona o que realmente importa. O passado, com suas mágoas e arrependimentos, pode se tornar um peso invisível que carregamos, muitas vezes sem perceber. Esses fardos se acumulam em nossos pensamentos e emoções, moldando nossa visão de nós mesmos e do futuro. Pedro é um exemplo bíblico de alguém que enfrentou esse tipo de peso. Após negar Jesus 3 vezes, ele foi tomado por culpa e vergonha. Lucas 22, 61 a 62. No entanto, a restauração de Pedro por Jesus, registrada em João 21, 15 a 17, mostra que há esperança para quem deseja se libertar do passado e avançar em uma nova direção. Carregar o peso do passado é como caminhar com uma mochila cheia de pedras. Cada passo se torna mais difícil. Esse peso pode incluir erros que cometemos, palavras que dissemos ou até situações em que fomos feridos. Reconhecer essas cargas é o primeiro passo para soltar o que nos prende. Pergunte a si mesmo: o que está me segurando no passado? Em Mateus 11, 28, Jesus nos convida a entregar esses fardos a Ele, prometendo descanso em troca. Essa troca não elimina o passado, mas redefine como ele influencia nossa vida. Uma maneira prática de soltar esse peso é escrever uma carta para Deus. Nela, você pode descrever tudo o que o preocupa, o que o machuca e o que gostaria de deixar para trás. Após escrever, ore entregando essas palavras a Ele. Esse ato simbólico ajuda a processar as emoções e a declarar em voz alta que você está pronto para seguir em frente. Assim como Pedro encontrou em Jesus um espaço para confessar suas falhas e ser restaurado, você também pode experimentar a cura divina ao abrir seu coração. Além disso, é importante lembrar que a libertação do passado não significa negar ou esquecer o que aconteceu. Pelo contrário, envolve reconhecer o impacto dessas experiências e buscar o significado que elas podem trazer. Pedro, por exemplo, não esqueceu sua negação, mas usou essa experiência para se tornar um líder compassivo, capaz de fortalecer seus irmãos na fé. O que hoje parece um fardo pode se tornar um testemunho poderoso quando entregue a Deus. Perdoar é outra chave essencial para libertar-se do passado. Isso inclui perdoar a si mesmo, algo que muitas vezes negligenciamos. Romanos 8:1 nos lembra que, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos convida a viver livres da condenação. Experimente refletir sobre as áreas em que precisa liberar perdão, seja para outros ou para si mesmo, e peça a Deus forças para dar esse passo. As mágoas também podem ser aliviadas ao lembrar que Deus é o oleiro e nós somos o barro.
Jeremias 18 nos apresenta essa imagem, mostrando que Deus está sempre moldando e restaurando nossas vidas, mesmo quando nos sentimos quebrados. O processo de soltar o passado é como permitir que Deus refaça o vaso, retirando as partes danificadas e criando algo novo e belo. À medida que nos libertamos do peso do passado, percebemos que há espaço para carregar o que realmente importa: esperança, propósito e uma visão renovada do futuro. Isso nos leva a refletir sobre práticas diárias que podem ajudar a manter esse estado de liberdade e confiança na provisão de Deus. Soltar o passado é mais do que um ato único. É um processo contínuo que requer intenção e prática. Uma das chaves para isso é aprender a se perdoar e entregar suas cargas a Deus. Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse convite é uma promessa de descanso para aqueles que estão presos em suas próprias falhas e arrependimentos. Soltar o passado não significa ignorá-lo, mas reconhecer que ele não precisa definir o presente. Uma prática eficaz é a oração intencional. Dedicar momentos específicos para conversar com Deus sobre suas dores, medos e arrependimentos ajuda a colocar essas emoções em perspectiva. Durante esses momentos, visualize entregar suas cargas nas mãos de Deus, como um gesto simbólico de libertação. Isso pode ser feito diariamente, seja pela manhã ou antes de dormir, como uma forma de lembrar que cada novo dia traz novas misericórdias. Lamentações 3:22 a 23. A constância dessa prática traz alívio e renovação. Outro método poderoso é criar um quadro da graça. Use um espaço em sua casa para escrever ou pendurar versículos que falem sobre perdão, restauração e nova vida. Passagens como Isaías 43, 18 a 19, que nos exorta a não lembrar das coisas passadas, podem servir como lembretes visuais do novo caminho que Deus está preparando. Cada vez que olhar para esses versículos, declare em voz alta: eu sou uma nova criação em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Essa prática reforça sua identidade em Deus e desvia a atenção do peso do passado. Também é essencial praticar o perdão, tanto para outros quanto para si mesmo. Às vezes, segurar ressentimentos ou culpas é como segurar uma corda que nos impede de avançar. Pense no exemplo do oleiro em Jeremias 18. Deus nos molda continuamente, transformando nossas falhas e experiências em algo novo. Ao liberar o perdão, permitimos que Deus refaça áreas quebradas e nos dê uma nova perspectiva. Tente fazer uma lista das pessoas que você precisa perdoar, incluindo a si mesmo, e peça a Deus forças para começar esse processo. Além disso, adotar um hábito de gratidão pode reorientar a mente para o que Deus está fazendo agora, em vez de focar no que já passou. Faça o exercício de listar 3 coisas pelas quais você é grato a cada dia. Mesmo nos dias mais difíceis, há algo pelo qual podemos louvar a Deus. Essa prática simples ajuda a substituir pensamentos negativos por um coração mais leve e cheio de esperança. Envolver-se em atividades criativas também é uma forma de soltar o passado e abraçar o presente. Atividades como pintar, escrever ou até jardinagem podem ser terapêuticas, permitindo que você processe emoções e construa algo novo. Pense no processo do oleiro moldando o barro. É lento, mas resulta em algo belo e útil. Suas práticas diárias podem ser um reflexo disso, ajudando a criar uma nova história. Ao incorporar essas práticas, começamos a perceber que o passado não precisa nos prender, mas pode ser um ponto de partida para algo maior. Isso nos leva a refletir sobre os desafios de evitar a comparação e focar em nossa jornada única com Deus, um aspecto essencial para viver uma vida livre e plena.
A comparação é uma armadilha sutil que pode roubar a paz e minar a nossa identidade. Quando olhamos para a vida de outras pessoas e medimos nosso valor com base no que elas possuem ou alcançaram, acabamos ignorando os dons únicos que Deus nos deu. A história de Caim e Abel é um exemplo clássico disso. Caim, ao comparar sua oferta à de Abel, deixou o ressentimento crescer em seu coração, levando-o a cometer um ato terrível. Gênesis 4:6-7. Esse episódio nos ensina que a comparação não apenas destrói relacionamentos, mas também afeta profundamente nossa relação com Deus. Comparar-se com os outros é como correr uma corrida olhando para a pista ao lado. Essa distração faz com que percamos o foco do nosso próprio percurso e, pior ainda, pode nos levar a tropeçar. Em vez de medir seu progresso com base no que outras pessoas fazem, pergunte a si mesmo: o que Deus me chamou para fazer? Cada um de nós tem uma jornada única. Efésios 2:10 nos lembra que somos criação de Deus, feitos para boas obras específicas que Ele preparou de antemão. Meditar nessa verdade nos ajuda a redirecionar nossa atenção para o que realmente importa. Uma prática útil para evitar a comparação é adotar a gratidão como um estilo de vida. Sempre que se pegar pensando no que falta em sua vida, faça uma pausa e agradeça pelo que você já tem. Escreva uma lista de bênçãos e revise-a regularmente. Essa prática não apenas reduz o impacto da comparação, mas também aumenta a apreciação pelo cuidado de Deus em sua vida. Salmos 103:2 nos exorta a não nos esquecer de nenhum dos benefícios de Deus. Um lembrete poderoso de que a gratidão é um antídoto contra a insatisfação. Outro passo prático é limitar as influências que alimentam a comparação. Por exemplo, se as redes sociais o fazem sentir-se inferior, considere reduzir o tempo gasto nelas ou seguir perfis que tragam inspiração e edificação. Substitua esse tempo por atividades que fortaleçam sua fé e identidade, como a leitura de salmos ou participar de um grupo de oração. Lembre-se, as redes muitas vezes mostram apenas os melhores momentos das pessoas, criando um padrão irreal e enganoso. Também é importante reconhecer as emoções por trás da comparação. Muitas vezes ela está enraizada na insegurança ou no desejo de validação. Ao identificar essas emoções, podemos levá-las diante de Deus e pedir que Ele as transforme. A história de Caim nos alerta para o perigo de deixar esses sentimentos dominarem. Deus o advertiu dizendo: o pecado está à porta, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Essa mesma orientação nos desafia a não sermos dominados por pensamentos destrutivos. Além disso, celebrar as conquistas dos outros é uma maneira poderosa de combater a comparação. Quando vemos alguém prosperar, em vez de sentir inveja, podemos escolher alegrar-nos com eles, confiando que Deus também tem planos maravilhosos para nós. Essa mudança de atitude reforça a certeza de que o sucesso dos outros não diminui o que Deus pode fazer em nossa vida. Reconhecer o perigo da comparação nos dá a liberdade de focar na jornada que Deus preparou especificamente para nós. À medida que aprendemos a valorizar o que temos e quem somos, percebemos a importância de continuar olhando para frente, confiantes de que há um propósito único reservado para cada um de nós. Focar em sua própria jornada é um ato de coragem e fé, especialmente em um mundo que constantemente nos convida a nos compararmos com os outros. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o futuro de João, Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. João 21:21-22. Essa resposta direta nos ensina que cada um tem um caminho único a seguir e que nossa atenção deve estar em obedecer ao chamado pessoal que Deus nos deu.
Para manter o foco na sua própria jornada, é essencial lembrar que o propósito de Deus para a sua vida é específico e perfeito. Imagine um artesão que molda cada peça de forma única, com um propósito exclusivo em mente. Da mesma forma, Deus nos criou como obras-primas. Efésios 2:10. Quando entendemos que nosso valor não depende de como nos comparamos aos outros, mas de quem somos em Deus, ganhamos liberdade para caminhar em nossa vocação com confiança e alegria. Uma prática eficaz para manter o foco é estabelecer metas espirituais alinhadas com o que Deus tem falado ao seu coração. Talvez seja dedicar mais tempo à oração, estudar um livro específico da Bíblia ou participar de um ministério. Essas metas ajudam a direcionar sua energia para o que é significativo, em vez de se distrair com os caminhos dos outros. Cada pequeno passo em direção a essas metas reforça sua identidade em Cristo e fortalece sua caminhada. A gratidão também é uma aliada poderosa nesse processo. Ao agradecer diariamente pelas bênçãos em sua vida, você treina sua mente para valorizar o presente em vez de se perder em comparações. Salmos 103:2 nos exorta a não esquecer os benefícios de Deus, uma prática que traz contentamento e alegria. Tente escrever 3 motivos de gratidão a cada dia e veja como isso transforma sua perspectiva sobre a sua jornada. Além disso, é importante lembrar que Deus não se apressa. Seu tempo é perfeito e Ele sabe exatamente o que está fazendo em nossas vidas. Pense em como uma planta cresce. Não vemos as raízes se formando no solo, mas sabemos que elas estão ali, sustentando o crescimento. Da mesma forma, Deus está trabalhando em áreas invisíveis de nossas vidas, preparando-nos para os planos que Ele tem. Essa confiança no tempo de Deus nos ajuda a caminhar com paciência e perseverança. Apoiar-se em pessoas que compartilham de uma visão semelhante também é crucial. Cerque-se de amigos ou mentores que o encorajem a crescer e a permanecer fiel ao seu propósito. Assim como Jesus escolheu andar com discípulos que estavam comprometidos com a missão, você também pode buscar uma comunidade que o ajude a permanecer no caminho certo. Essas conexões são lembretes de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Enquanto aprendemos a valorizar o caminho que Deus preparou para cada um de nós, descobrimos uma paz que não pode ser encontrada na comparação. E à medida que avançamos, percebemos a importância de cuidar não apenas da nossa mente, mas também de selecionar os ambientes e as pessoas que têm influência sobre ela, protegendo-nos de círculos tóxicos que podem desviar nosso foco. Os ambientes e as pessoas ao nosso redor têm um impacto profundo na nossa mente e no nosso espírito. Círculos tóxicos, marcados por críticas constantes, negatividade ou manipulação, podem enraizar pensamentos que enfraquecem nossa confiança e fé. A história de Jó ilustra bem essa dinâmica. Em meio ao sofrimento, ele foi cercado por amigos que, em vez de trazerem consolo, fizeram acusações injustas e palavras de desânimo. Jó 16:2. Esse tipo de convivência não apenas agravou o sofrimento de Jó, mas também demonstrou como palavras tóxicas podem afetar uma alma já vulnerável. Identificar um círculo tóxico começa com a observação de padrões. Pergunte a si mesmo: essas pessoas ou ambientes me aproximam de Deus ou me afastam dele? Se as conversas frequentemente giram em torno de fofocas, críticas ou desânimo, é um sinal de alerta. Círculos saudáveis edificam e incentivam o crescimento, enquanto os tóxicos sugam energia e criam confusão mental. Reconhecer essas influências é o primeiro passo para proteger sua mente e seu coração. Uma prática útil é limitar o tempo que você passa com pessoas ou em ambientes que alimentam negatividade. Isso não significa abandonar relacionamentos importantes, mas estabelecer limites claros.
Jesus, em sua sabedoria, mostrou essa prática ao selecionar cuidadosamente com quem passava tempo. Ele se cercou de discípulos que compartilhavam de sua missão, mas também afastou escarnecedores e incrédulos em momentos decisivos. Marcos 5,40. Esse exemplo nos encoraja a fazer escolhas intencionais sobre quem permitimos influenciar nossas vidas. Outra maneira de lidar com círculos tóxicos é cultivar relacionamentos saudáveis e espiritualmente edificantes. Procure amigos ou grupos que compartilhem valores semelhantes e que incentivem a fé, a esperança e o amor. Participar de uma célula, grupo de oração ou ministério pode criar um ambiente positivo que contrabalança influências negativas. Como Provérbios 27:17 nos lembra, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Relacionamentos saudáveis nos ajudam a crescer em direção ao propósito de Deus. Também é importante praticar a oração de discernimento ao avaliar suas conexões. Peça a Deus sabedoria para enxergar quais relacionamentos devem ser fortalecidos e quais precisam ser ajustados ou, em alguns casos, encerrados. Isso não é uma tarefa fácil, mas é essencial para proteger sua mente e coração. Lembre-se de que Deus nunca nos chama a carregar fardos desnecessários, incluindo a carga emocional de relacionamentos prejudiciais. Além disso, evite absorver as críticas destrutivas como verdades absolutas. Jó ouviu acusações duras de seus amigos, mas manteve sua fé e confiança em Deus. Da mesma forma, quando alguém tenta diminuir seu valor ou desmotivar sua caminhada, volte-se para as promessas de Deus. Isaías 41:10 nos garante que Ele está conosco, nos fortalece e nos ajuda. Reafirme essas verdades sempre que palavras negativas tentarem invadir sua mente. Ao identificar e filtrar círculos tóxicos, você começa a criar um espaço mental mais saudável e alinhado com o propósito de Deus. Isso nos prepara para refletir sobre como estabelecer relações intencionais e manter limites claros que protejam a mente e o coração. Filtrar as relações é um ato de sabedoria e cuidado com a mente e o coração. Assim como não podemos beber de uma fonte contaminada sem consequências, também não podemos permitir que relações negativas ou destrutivas permaneçam sem afetar nosso bem-estar espiritual e emocional. Jesus, em sua caminhada, deu um exemplo claro dessa prática ao escolher cuidadosamente quem o cercava. Em Marcos 5:40, ele afastou aqueles que zombavam antes de realizar o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Essa atitude ensina que proteger nosso ambiente é fundamental para nossa fé e saúde mental. Filtrar relações não significa rejeitar ou desprezar pessoas, mas discernir quem deve ter acesso aos espaços mais íntimos do nosso coração. Imagine sua mente como um jardim. Quem você permite entrar está plantando sementes. São sementes de encorajamento e verdade ou de dúvida e crítica. Provérbios 4:23 nos exorta: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Refletir sobre os frutos que cada relacionamento produz ajuda a identificar quais conexões fortalecem e quais enfraquecem. Uma forma prática de filtrar as relações é criar limites claros. Isso pode ser tão simples quanto definir horários específicos para responder mensagens ou se recusar a participar de conversas destrutivas. Se alguém constantemente traz negatividade ou tenta minar sua confiança, estabeleça um limite gentil, mas firme. Por exemplo, você pode dizer: prefiro não falar sobre esse assunto agora, mas estou aqui para apoiar em algo construtivo. Essa abordagem respeitosa protege sua mente sem gerar conflitos desnecessários. Outro aspecto essencial é buscar ativamente relacionamentos que edifiquem e inspirem. Jesus não apenas afastou os críticos, mas também escolheu discípulos que compartilhavam de sua missão e propósito.
Seguindo esse exemplo, procure amigos ou mentores que encorajem sua fé e o ajudem a crescer. Participar de um grupo de estudo bíblico ou uma comunidade de oração pode ser uma excelente maneira de fortalecer conexões positivas e encontrar apoio espiritual. Oração também é uma ferramenta poderosa nesse processo. Peça a Deus discernimento para reconhecer quais relacionamentos são saudáveis e quais precisam de ajustes. Muitas vezes, Ele usa situações ou conversas para revelar o impacto de certas conexões em nossas vidas. Seja sensível a essas indicações e confie que Deus está guiando cada decisão. Salmos 32:8 nos lembra: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É importante lembrar que filtrar relações não é sobre perfeição, mas sobre intenção. Ninguém é perfeito e todos cometemos erros, mas é fundamental discernir entre aqueles que buscam crescimento e aqueles que constantemente trazem peso. Relacionamentos saudáveis são marcados por apoio mútuo, honestidade e incentivo, enquanto os tóxicos drenam energia e dificultam o avanço. Ao aprender a filtrar as relações, abrimos espaço para crescer em sabedoria e graça. Esse processo também nos prepara para enfrentar pensamentos negativos com uma postura de força espiritual, equipando-nos com a armadura de Deus para resistir a influências destrutivas e avançar com confiança. Enfrentar pensamentos negativos exige uma mentalidade de guerreiro espiritual, alguém que entende que a batalha não é apenas contra ideias humanas, mas contra forças espirituais que buscam desviar nossa mente do propósito de Deus. Paulo nos instrui, em Efésios 6:10-18, a vestir toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Essa armadura inclui o capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé, ferramentas essenciais para proteger nossa mente e lutar contra pensamentos que tentam nos derrotar. Adotar essa mentalidade é reconhecer que, em Cristo, já temos as armas para vencer. O primeiro passo para desenvolver essa mentalidade é entender que pensamentos negativos não definem quem somos. Eles são ataques que podem ser repelidos com a verdade de Deus. Davi, ao enfrentar Golias, foi um exemplo de um guerreiro espiritual. Ele não confiou em sua força, mas declarou: Eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Assim como Davi, precisamos enfrentar os gigantes mentais com fé, lembrando que Deus luta ao nosso lado. Uma prática útil é identificar as mentiras que frequentemente surgem em sua mente e combatê-las com versículos bíblicos. Por exemplo, se você pensa, não sou capaz, declare, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Escrever essas verdades em lugares visíveis, como espelhos ou cadernos, ajuda a renovar sua mente diariamente. Cada vez que você usa a palavra de Deus como arma, está treinando sua mentalidade de guerreiro espiritual para resistir aos ataques do inimigo. Além disso, a oração é uma das ferramentas mais poderosas de um guerreiro espiritual. Reserve um momento do seu dia para orar intencionalmente, pedindo a Deus força e discernimento para identificar e resistir a pensamentos destrutivos. A oração nos conecta ao poder de Deus, renovando nossa mente e fortalecendo nossa fé. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu ao inimigo com a palavra de Deus, mostrando que a oração e o conhecimento das Escrituras são fundamentais em qualquer batalha. Outra estratégia é desenvolver uma postura de vigilância espiritual. Assim como um soldado está sempre atento ao seu entorno, precisamos estar conscientes das influências que podem abrir portas para pensamentos negativos. Isso inclui o que assistimos, lemos e até com quem nos relacionamos. Filipenses 4:8 nos encoraja a pensar em tudo que é verdadeiro,
nobre e amável. Alinhar nossa mente a esses princípios é uma forma prática de manter a proteção espiritual ativa. A comunhão com outros cristãos também é essencial para fortalecer a mentalidade de guerreiro espiritual. Caminhar sozinho pode nos tornar vulneráveis, mas estar cercado por pessoas que compartilham da mesma fé nos ajuda a permanecer firmes. Pense em Davi, que tinha aliados como Jonatas e os valentes de Israel. Participar de grupos de oração, cultos ou estudos bíblicos oferece suporte emocional e espiritual para enfrentar desafios mentais. Adotar a mentalidade de um guerreiro espiritual transforma a forma como lidamos com nossos pensamentos e com o mundo ao nosso redor. À medida que aprendemos a usar as ferramentas que Deus nos deu, somos capacitados a enfrentar não apenas pensamentos negativos, mas também os desafios diários com confiança e coragem, prontos para aplicar essas práticas no cotidiano. A caminhada cristã nos chama a usar ferramentas espirituais diariamente para fortalecer a mente e o espírito. Essas práticas não são apenas rituais, mas instrumentos vivos que nos conectam ao poder de Deus. A oração é uma dessas ferramentas fundamentais. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina a entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em segredo. Esse momento de intimidade com Deus nos permite alinhar nossos pensamentos à sua vontade, trazendo clareza e paz em meio às batalhas diárias. Outra ferramenta essencial é a leitura e meditação na Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, mas uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. Dedicar tempo a ela, mesmo que seja apenas um capítulo por dia, pode transformar nossa perspectiva. Por exemplo, ao enfrentar dúvidas, meditar em promessas como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, fortalece a confiança e renova a fé. Criar o hábito de anotar insights durante a leitura também ajuda a aplicar essas verdades em situações cotidianas. A vigilância é outra prática indispensável. Jesus nos alertou em Mateus 26:41 a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Isso inclui estar atento ao que consumimos e às influências ao nosso redor. Escolher cuidadosamente o que alimenta a mente, seja filmes, músicas ou conversas, é uma forma de proteger o coração. Substituir conteúdos que geram ansiedade ou dúvida por mensagens que edificam é uma decisão prática que faz toda a diferença. A gratidão também é uma ferramenta poderosa que transforma o estado da mente. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. Cultivar o hábito de agradecer, mesmo nos desafios, muda nosso foco do problema para as provisões de Deus. Tente manter um diário de gratidão, anotando 3 coisas pelas quais é grato a cada dia. Esse simples exercício pode trazer uma perspectiva mais leve e esperançosa. O jejum é outra prática espiritual que muitas vezes é negligenciada. Ele nos ajuda a focar em Deus ao invés das distrações da vida. Seja jejum completo, parcial ou de algo específico como redes sociais, essa disciplina nos ensina a depender de Deus em todas as coisas. Jesus mesmo praticou o jejum antes de iniciar seu ministério. Mateus 4, mostrando que é uma ferramenta poderosa para momentos de decisão ou busca de direção. A comunhão com outros cristãos também é vital. Participar de uma igreja, um grupo de estudo ou encontros de oração fortalece a fé e proporciona um ambiente de encorajamento mútuo. Hebreus 10:25 nos exorta a não abandonar a reunião dos santos, pois esse convívio nos ajuda a permanecer firmes em nossa caminhada. Encontrar uma comunidade de apoio é como recarregar as forças para enfrentar os desafios espirituais.
Praticar essas ferramentas diariamente é como construir uma fundação sólida para a mente e o espírito. À medida que integramos essas disciplinas em nossa rotina, começamos a ver nossas tempestades sob uma nova perspectiva, reconhecendo que são temporárias e que Deus está presente em cada uma delas. As tempestades da vida podem parecer intermináveis quando estamos no meio delas, mas a palavra de Deus nos ensina que elas são temporárias e que têm um propósito. Em Mateus 8, 23 a 27, vemos Jesus e seus discípulos no meio de uma tempestade violenta no mar. Enquanto os discípulos se desesperavam, Jesus estava dormindo, demonstrando sua confiança no controle de Deus sobre todas as coisas. Quando finalmente clamaram por ajuda, ele se levantou e acalmou o vento e as ondas, mostrando que até as tempestades obedecem à sua autoridade. Enxergar as tempestades como temporárias começa com a compreensão de que Deus está presente, mesmo quando não podemos vê-lo agindo imediatamente. Os discípulos questionaram: Senhor, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Quantas vezes também não fazemos essa pergunta em meio às dificuldades? No entanto, a resposta de Jesus ao acalmar a tempestade nos lembra que sua presença é suficiente para trazer paz. Praticar a confiança em Deus durante esses momentos nos ajuda a superar o medo e a ansiedade. Uma maneira prática de fortalecer essa confiança é lembrar-se de tempestades anteriores que Deus já acalmou em sua vida. Crie um diário de livramentos, anotando situações difíceis que foram superadas pela graça de Deus. Ao revisitar essas histórias, você verá um padrão de fidelidade divina que encoraja a confiar em sua provisão. Salmos 77:11 nos diz: Recordarei os feitos do Senhor. Sim, recordarei as tuas maravilhas da antiguidade. Também é importante lembrar que as tempestades nos ensinam lições valiosas. Elas revelam áreas da nossa vida que precisam de crescimento, nos aproximam de Deus e nos preparam para futuros desafios. Pense em Jó, que enfrentou uma das maiores tempestades registradas na Bíblia. Embora tenha sofrido imensamente, ele disse: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. As tempestades não apenas passam, mas também deixam um legado de aprendizado e amadurecimento espiritual. Outra prática para enxergar as tempestades de forma diferente é focar no que é eterno. 2 Coríntios 4:17 nos lembra que nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Quando colocamos nossas dificuldades em perspectiva, entendemos que elas são passageiras comparadas ao propósito eterno que Deus está construindo. Reservar tempo para meditar nessa verdade pode trazer paz em meio ao caos. A comunhão com outros cristãos também é um suporte importante durante as tempestades. Compartilhar suas lutas com pessoas de confiança não apenas alivia o peso emocional, mas também permite que você ouça testemunhos de como Deus agiu em situações semelhantes. Essa troca fortalece a fé e nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Cada tempestade é uma oportunidade de crescer em confiança, resiliência e fé. Enquanto olhamos para o propósito maior em meio às dificuldades, somos desafiados a proteger o que há de mais precioso: nossa alegria, mesmo em meio aos ventos e ondas que tentam roubá-la. A alegria é um presente divino que fortalece o coração em meio aos desafios. No entanto, existem muitos ladrões que tentam roubá-la, como preocupações excessivas, pensamentos negativos e até comparações com os outros. Jesus advertiu sobre isso em João 10:10, dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa promessa nos lembra que, mesmo diante das dificuldades,
Deus nos oferece uma alegria que o mundo não pode tirar. Proteger a alegria começa com a escolha de focar no que edifica. Filipenses 4:8 nos encoraja a pensar no que é verdadeiro, amável e digno de louvor. Quando a mente está cheia de pensamentos que trazem esperança e gratidão, os ladrões de alegria encontram menos espaço para atuar. Uma prática eficaz é criar uma lista de pensamentos edificantes, baseada em versículos ou experiências pelas quais você é grato. Revisitar essa lista em momentos de desânimo ajuda a redirecionar a mente para o que realmente importa. Outro passo importante é identificar os gatilhos que ameaçam sua alegria. Pode ser o excesso de tempo nas redes sociais, relacionamentos tóxicos ou a tendência de se sobrecarregar de responsabilidades. Estabelecer limites claros nessas áreas é uma forma prática de proteger sua paz. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu ao inimigo com a palavra de Deus, mostrando que a verdade é uma arma poderosa contra tudo que tenta nos desviar. Mateus 4:4-10. Assim como ele, podemos usar a Bíblia para combater os ladrões de alegria. A gratidão é uma ferramenta indispensável nesse processo. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, somos chamados a nos alegrar sempre, orar continuamente e dar graças em todas as circunstâncias. Quando cultivamos um coração grato, nossa perspectiva muda e até os desafios se tornam oportunidades de crescimento. Experimente começar cada dia agradecendo a Deus por 3 coisas específicas. Essa prática simples pode transformar até os dias mais difíceis em momentos de celebração. Além disso, proteger a alegria exige vigilância sobre as palavras que recebemos e as que falamos. Palavras negativas, sejam de outros ou nossas próprias, têm o poder de minar a confiança e trazer desânimo. Provérbios 18:21 nos lembra que a vida e a morte estão no poder da língua. Escolha falar palavras que edificam e buscar ambientes onde o encorajamento é uma prática constante. Um grupo de oração ou uma amizade centrada em Deus pode ser um grande apoio nesse sentido. Praticar a alegria também envolve investir em atividades que nutrem o espírito. Seja ouvir músicas inspiradoras, ler livros edificantes ou passar tempo com pessoas que compartilham sua fé, essas ações reforçam sua conexão com Deus e renovam seu ânimo. Encontre formas de incluir esses momentos em sua rotina, mesmo que sejam breves. Também é importante lembrar que as tempestades nos ensinam lições valiosas. Elas revelam áreas da nossa vida que precisam de crescimento, nos aproximam de Deus e nos preparam para futuros desafios. Pense em Jó, que enfrentou uma das maiores tempestades registradas na Bíblia. Embora tenha sofrido imensamente, ele disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. As tempestades não apenas passam, mas também deixam um legado de aprendizado e amadurecimento espiritual. Outra prática para enxergar as tempestades de forma diferente é focar no que é eterno. 2 Coríntios 4:17 nos lembra que nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Quando colocamos nossas dificuldades em perspectiva, entendemos que elas são passageiras comparadas ao propósito eterno que Deus está construindo. Reservar tempo para meditar nessa verdade pode trazer paz em meio ao caos. A comunhão com outros cristãos também é um suporte importante durante as tempestades. Compartilhar suas lutas com pessoas de confiança não apenas alivia o peso emocional, mas também permite que você ouça testemunhos de como Deus agiu em situações semelhantes. Essa troca fortalece a fé e nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Cada tempestade é uma oportunidade de crescer em confiança,
resiliência e fé. Enquanto olhamos para o propósito maior em meio às dificuldades, somos desafiados a proteger o que há de mais precioso, nossa alegria, mesmo em meio aos ventos e ondas que tentam roubá-la. A alegria é um presente divino que fortalece o coração em meio aos desafios. No entanto, existem muitos ladrões que tentam roubá-la, como preocupações excessivas, pensamentos negativos e até comparações com os outros. Jesus advertiu sobre isso em João 10:10, dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa promessa nos lembra que, mesmo diante das dificuldades, Deus nos oferece uma alegria que o mundo não pode tirar. Proteger a alegria começa com a escolha de focar no que edifica. Filipenses 4:8 nos encoraja a pensar no que é verdadeiro, amável e digno de louvor. Quando a mente está cheia de pensamentos que trazem esperança e gratidão, os ladrões de alegria encontram menos espaço para atuar. Uma prática eficaz é criar uma lista de pensamentos edificantes, baseada em versículos ou experiências pelas quais você é grato. Revisitar essa lista em momentos de desânimo ajuda a redirecionar a mente para o que realmente importa. Outro passo importante é identificar os gatilhos que ameaçam sua alegria. Pode ser o excesso de tempo nas redes sociais, relacionamentos tóxicos ou a tendência de se sobrecarregar de responsabilidades. Estabelecer limites claros nessas áreas é uma forma prática de proteger sua paz. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu ao inimigo com a palavra de Deus, mostrando que a verdade é uma arma poderosa contra tudo que tenta nos desviar. Mateus 4:4-10. Assim como ele, podemos usar a Bíblia para combater os ladrões de alegria. A gratidão é uma ferramenta indispensável nesse processo. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, somos chamados a nos alegrar sempre, orar continuamente e dar graças em todas as circunstâncias. Quando cultivamos um coração grato, nossa perspectiva muda e até os desafios se tornam oportunidades de crescimento. Experimente começar cada dia agradecendo a Deus por 3 coisas específicas. Essa prática simples pode transformar até os dias mais difíceis em momentos de celebração. Além disso, proteger a alegria exige vigilância sobre as palavras que recebemos e as que falamos. Palavras negativas, sejam de outros ou nossas próprias, têm o poder de minar a confiança e trazer desânimo. Provérbios 18:21 nos lembra que a vida e a morte estão no poder da língua. Escolha falar palavras que edificam e buscar ambientes onde o encorajamento é uma prática constante. Um grupo de oração ou uma amizade centrada em Deus pode ser um grande apoio nesse sentido. Praticar a alegria também envolve investir em atividades que nutrem o espírito. Seja ouvir músicas inspiradoras, ler livros edificantes ou passar tempo com pessoas que compartilham sua fé, essas ações reforçam sua conexão com Deus e renovam seu ânimo. Encontre formas de incluir esses momentos em sua rotina, mesmo que sejam breves. Proteger a alegria é um exercício diário, mas vale cada esforço. À medida que aprendemos a manter nosso coração focado no que é eterno, descobrimos a importância de cultivar uma mente saudável e edificante, como um jardim bem cuidado, onde os frutos da alegria podem florescer abundantemente. A mente é como um jardim, e o que plantamos nela determinará os frutos que colheremos. Se permitimos que sementes de dúvida, medo e negatividade sejam plantadas, o resultado será um terreno árido e sem vida. Mas quando escolhemos semear pensamentos edificantes, regados pela palavra de Deus, nosso jardim mental floresce com paz, esperança e alegria. Filipenses 4:8 nos oferece um guia claro para isso, instruindo-nos a pensar no que é verdadeiro, nobre e puro.
Essa prática intencional é o primeiro passo para transformar a mente em um espaço de vida e abundância. Para cultivar esse jardim mental verdadeiro, é necessário começar arrancando as ervas daninhas que ameaçam sufocar os bons pensamentos. Isso inclui identificar e eliminar padrões de pensamento que não estão alinhados com a verdade de Deus. Por exemplo, pensamentos como "não sou bom o suficiente" podem ser confrontados com versículos como Salmos 139, 14, que nos lembra que somos maravilhosamente feitos. Esse processo de substituição é essencial para criar espaço para o que realmente edifica. Outra prática importante é alimentar sua mente com a água viva da Palavra de Deus. Assim como as plantas precisam de água para crescer, nossa mente precisa ser constantemente renovada pela verdade bíblica. Dedicar um tempo diário para ler e meditar nas Escrituras é como regar o jardim, garantindo que as sementes plantadas possam germinar. Escolha um versículo para focar a cada semana e reflita sobre como aplicá-lo em sua vida. Essa prática simples tem o poder de trazer transformação duradoura. Além disso, cercar-se de pessoas que edificam é como proteger o jardim com uma cerca. Relacionamentos saudáveis atuam como barreiras contra influências negativas que podem tentar invadir sua mente. Jesus demonstrou essa dinâmica ao caminhar com seus discípulos, ensinando-os e protegendo-os de distrações. Da mesma forma, buscar comunhão com cristãos que compartilhem da mesma visão fortalece sua jornada e impede que pensamentos destrutivos criem raízes. A gratidão é outro elemento indispensável para um jardim mental saudável. Cada vez que você escolhe agradecer a Deus, está plantando sementes de alegria e contentamento. Tente criar um diário de gratidão, onde você anota diariamente 3 motivos para agradecer. Essa prática não apenas transforma sua perspectiva, mas também fortalece sua conexão com Deus, permitindo que você veja as bênçãos mesmo em meio às dificuldades. Também é essencial estar atento às influências externas. Pense nas músicas que ouve, nos filmes que assiste e nos livros que lê. Cada uma dessas coisas está plantando algo em sua mente, seja positivo ou negativo. Filipenses 4:8 nos encoraja a escolher com cuidado o que permitimos entrar em nossa mente, para que nossas plantações sejam sempre de coisas dignas e puras. Substituir conteúdos tóxicos por aqueles que inspiram e edificam é uma maneira prática de cuidar desse jardim. Cultivar um jardim mental verdadeiro é um processo contínuo, mas que traz frutos extraordinários. À medida que aprendemos a plantar sementes de vida e esperança, descobrimos que a mente pode ser um lugar de refúgio e força, pronto para enfrentar os desafios da vida com resiliência e fé. E agora, sabendo de tudo isso, o que você vai fazer com esses ensinamentos? A sua mente é um terreno valioso e cada pensamento plantado nela pode definir a direção da sua vida. Mas Jesus nos mostrou que é possível cultivar uma mentalidade de vitória, mesmo nos momentos mais sombrios. Então eu te pergunto, que sementes você vai plantar hoje? Pense nas ferramentas que aprendemos: oração, meditação na palavra, gratidão, limites saudáveis e a força de uma comunidade cristã. Todas elas estão ao seu alcance, esperando para serem usadas. Você está disposto a aplicá-las? Porque o que está em jogo não é apenas a sua paz, mas a qualidade da vida que Deus sonhou para você. Eu te desafio a dar o próximo passo. Escolha um ensinamento e pratique ainda hoje. Ore sobre isso, escreva uma verdade bíblica para meditar ou peça a ajuda de alguém em quem confia. Faça algo. Afinal, Deus já te deu tudo o que você precisa para vencer. A decisão agora está em suas mãos. E para continuar essa jornada de transformação, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Aqui, vamos juntos explorar os tesouros da Palavra de Deus e descobrir como viver a vida abundante que Ele nos prometeu. Não deixe para depois o que pode começar agora. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.